A melhor academia sobre a lógica do preço. O foco hoje é pra gente estar trocando mais um papo mesmo, cara. E Top, irmão. também, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida sobre o operacional, se ficou alguma dúvida aí para vocês, ou se vocês têm algo que é latente, para estarem me perguntando aí também, tá? Então, fiquem à vontade, pessoal. Se vocês quiserem me perguntar algo, é o momento, cara. No mais, vamos lá, a gente vai ficar procurando alguma oportunidadezinha aqui. Tem algo que eu decidi aí também, que agora nas nossas lives eu só vou operar conexão e rejeição, cara. As nossas últimas 3 lives, eu acho, 4 ou 3, porque teve uma no meio dessas aí que eu não tomei stop. Aí eu tomei stop, o pessoal vai desanimando, cara. E até a última aí, eu já tava de meta batida, cara, mas como eu tô com alguns problemas aí, tá, rapaziada, eu acabei nem pensando. Mas a última a gente tava 3-2 e eu já tava com 400, 500 reais de lucro aí. E acabei tomando um stop lá com vocês. Foi viagem minha total, cara. Professor, Pode falar, minha querida. aproveitando a deixa aí, né, que você vai Uhum. operar conexão e reversão, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Na hora que está pegando uma conexão ou uma rejeição, né, qual é o melhor momento de entrada numa rejeição? Quais são os padrões? É no comando? Eu passo aqui para vocês, sem problema nenhum. Só deixa eu ver aqui que eu acho que a gente vai ter uma operaçãozinha, cara. Igual eu falei para vocês, eu não vou negar bala, não. Eu já tô tendo pressão de alta rejeição nesse primeiro registro, mas tem que terminar acima dessa região aqui, ó. Se não terminar, não tem operação, pronto. Então eu vou explicar para vocês aqui. Tá? Ó. Fazer em formato de desenho aqui que vai ficar bem legal. Tá? Isso daqui, para quem é da mentoria, eu acho que tem gente da mentoria, eu vou passar um negócio aqui que eu passei na mentoria aí pro pessoal, tá? Como se fosse a última aula, tá? Na última aula aqui a gente vai ter um contexto absurdo para as nossas operações. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos de entrada que a gente pode estar tendo utilizando a conexão e a rejeição, tá? Ó. Vamos supor aqui que a gente tem um movimento de alta, tá? Um lote de compra. Temos aqui então um lote de compra. O que a gente precisa para ter uma conexão com um lote de compra, pessoal? Rompimento. Rompimento. Perfeito. Eu acho que foi o Mustafa. Ligeiro. Foi ele mesmo. Vamos lá. Então a gente precisa de um rompimento. Rompimento aonde? Na parte de cima, na parte de baixo? Na parte de baixo, pessoal. Porque para conectar com a compra, a gente precisa de um rompimento de um fundo, tá? Então, quando a gente tem aqui, ó, rompeu, pronto. Agora eu preciso de um retorno para o lote. Mas aqui o preço deu continuidade, tá? Depois subiu mais uma vela aqui. Aqui a gente teve mais uma de baixa. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá. A gente teve mais uma de baixa. Eu vou até apagar isso daqui porque eu quero trazer um exemplo para vocês bem bacana aqui. E depois houve então uma conexão com o lote. Cara, não existe movimento melhor do que esse daqui para estar acontecendo uma operação, tá? Claro que às vezes a gente vai ter o cenário aqui do lote de compra maior, menor, não tem problema. Se fosse 2 velas aqui apenas, era um lote de compra, seria uma conexão e estaria tudo perfeito, tá? Vamos lá então. O preço, ele fez a conexão, porque a gente precisa ter o lote, o rompimento do mesmo e depois a conexão com o lote. Tendo a conexão com o lote, a gente vai marcar aqui o corpo, apenas para identificar onde que houve a conexão, tá? E aqui abaixo eu tenho os meus pontos de rejeição. Quem sabe aí, me diga quais os pontos de rejeição que eu tenho aqui. Aí eu tenho uma nova alta, né?
Nova alta foi com esse candle aqui. Ele que fez uma nova alta, mas Uma nova posição e um novo registro? nova posição aqui, perfeito. O primeiro registro? E também tenho a defesa do primeiro registro. Eu quero ver o Adriano para ver se ele lembra. O Adriano tá aí, não tá, Adriano? O que essa nova posição aqui é, além de ser uma nova posição, Adriano? Porque houve o rompimento, professor, do lote de compra? Não. Não? O Adriano vai saber. Se ele tá lembrado, ele vai saber. Tá aí, Adriano? Deve ter ido fazer. Oi, então, voltei. Fala, desculpa. Ó. Aqui eu tenho uma nova posição, mas além de uma nova posição, o que é isso daqui? Posso tentar chutar? Pode, sem problema. Uma DDT? Ela é uma DDT, sim. Ela é uma DDT, sim, mas não é essa questão. É outra coisa. Porque ela é uma DDT. A DDT é a nova posição, tá, pessoal? Não tem mistério, não. A DDT é a própria nova posição, tá? Ela é uma nova posição de atualização. Tipo 2. Opa, quem foi que falou? É isso mesmo, limite do preço tipo 2. Exatamente, ela também é um limite do preço tipo 2. Então, só essa marcação aqui, ela já agrega 2 pontos. Tá? Pra gente estar trabalhando uma compra, o que eu preciso que aconteça? Eu preciso que o preço retorne naquela região. E rejeite, né? E rejeite ela. Só que, caso a gente queira interpretar que isso daqui também é um limite do preço tipo 2, em nenhum momento, o preço pode passar dessa segunda marcação aqui, ó. Que seria o corpo dessa nova posição, que também é um limite do preço tipo 2. Tá? Ô, irmão, Pode falar. aproveita e fala pro pessoal sobre simetria aí também, né? Que de repente acha que é só pavio, né? Simetria do pavio, né? Se o pavio pode encostar, se não pode, se pode retornar, entendeu? Que aí a gente só falou de passar o pavio, né? Se passar não pode, né? Mas se ele entrar ali dentro, se tiver simetria, pode, né? Isso. Se ele tiver na simetria da primeira marcação, a gente ainda pode pegar, tá, pessoal? Eu vou fazer assim, ó, e vou deletar, porque senão vai ficar... Eu não consigo deletar depois a marcação, tá? Senão eu vou ter que fazer tudo de novo. Esse tipo de exemplo aqui, ele tá correto, mas eu fiz uma pegadinha aqui com vocês. Tem uma pegadinha aqui nesse movimento aqui que impossibilitaria a nossa operação, independente de ter todas essas defesas aqui, cara. Que seria... Passou o limite do preço tipo 1, não? Não. A retirada do pavio. Eu vou mostrar pra vocês, porque todo mundo errou. Não seria a simetria da vela verde com a vela vermelha aí? Então, é uma retirada de pavio aí, não é? Não é por conta da retirada de pavio, pessoal. O comando? É o comando? É o comando. É o comando. Eu já vou tirar esse comando daqui, mas é por conta do comando, tá? O comando, É isso mesmo. o comando, ele estaria bloqueando essa liquidez de compra e essa liquidez de compra aqui. Então, ele estaria impossibilitando a gente de estar fazendo essa operação. Quando eu tô sozinho, eu trabalho, mas eu sei do perigo que tem, e é um perigo enorme, tá? De quando a gente tem um comando aqui bloqueando essa liquidez, tá? O comando, pessoal, é como se a gente tivesse assim, ó. Eu vou desenhar um movimento de compra aqui, ó. É como se ele fizesse exatamente isso daqui, ó. Liquidasse, né? Não é que ele liquida, ele bloqueia. Ele vai estar ignorando toda a liquidez de compra que tem atrás. Então, até ser rompido, né? Até ser rompido. Exatamente. Então, em caso a gente tivesse esse cenário, primeiramente, eu aguardaria isso daqui acontecer, ó. Pronto. O comando tá quebrado. Agora sim, se o preço retornar lá naquela região,
tá? Vamos supor que fez 2 movimentações de vela assim, ó. Agora sim, eu tenho uma operação mais do que perfeita aqui para estar sendo realizada, tá? E eu vou juntar todos os pontos dessa análise que seria feita no caso de um movimento assim. Se liga só então, pessoal. Num caso desse daqui, a gente... Pode falar, querido. Só uma dúvida aqui, meu amigão. Essa última velinha vermelha lá que você acabou de desenhar, no caso ela tocar só nessa primeira linha aí, que foi onde fez a linha de marcação do rompimento. Aliás, da conexão. Se ela só tocasse nessa linha, também seria seguro fazer uma compra? Não, não seria. A gente precisa de uma rejeição numa defesa. Enquanto não houver rejeições em defesas, não existe a possibilidade da gente estar realizando uma operação utilizando a lógica do preço. Não é viável, tá? Não é viável de forma alguma, ela não é viável da gente estar realizando uma operação em caso a gente não tenha rejeições em defesas, tá? Precisa da rejeição em alguma defesa, pessoal, porque enquanto não tiver rejeição em defesa, a gente não tá tendo a rejeição. A gente pode estar conectado com a compra. Por isso que o primeiro operacional que eu passo na mentoria para vocês é o quê? Conexão e rejeição, tá? É a primeira coisa que a gente passa na mentoria para vocês. Conexão e rejeição. Por quê? Porque a gente precisa do filtro. A gente sempre realiza operações de conexão e rejeição porque a gente tem o filtro. E a filtragem, tá? Vai ser sempre algo que vai melhorar e muito a nossa assertividade nas nossas operações, tá? Tem um tipo de operacional que a gente não precisa da conexão para estar realizando essa operação, que é um operacional que eu sei que o Adriano aí utiliza bastante, e ele aconteceu aqui. Qual operacional que foi, Adriano? O limite do preço? Tipo eu uso bastante o limite do preço. É tipo... Se eu puxar essa marcação aqui lá na frente, pessoal, ó. Essa vela aqui fez uma rejeição nessa. Vitor, isso daqui é uma rejeição no primeiro registro. Não, rapaziada, isso daqui não é apenas um primeiro registro, tá? Ele é um limite do preço tipo 1. E eu vou explicar para vocês o porquê. Eu vou tirar o canal de referência dali, tá? Só para não ficar muito risco lá embaixo. Ó, tirei o canal de referência. Mas uma operação utilizando aqui o limite do preço tipo 1 é um tipo de operação extremamente forte, tá? Extremamente forte. Por que que a gente tem um limite do preço tipo 1 ali? Sempre que a gente tiver o rompimento de um lote, seja ele de compra ou de venda, nesse caso é de compra. Aqui eu tive o rompimento do lote de compra, rompeu e deu continuidade no próximo candle, tá? Pode terminar uma dupla posição aqui, não tem problema, tá? Se terminar uma dupla posição, não tem problema. Mas precisa ser uma vela vermelha seguida de outra vela vermelha, tá? Então, aqui se torna um limite do preço. E, para o mesmo caso que a gente falou aqui sobre o limite do preço tipo 2, é válido também para o limite do preço tipo 1. Vocês podem ver que essa vela aqui, em nenhum momento, ela fez isso daqui, ó. Se ela tivesse feito isso daqui, não estaria limitando o preço, não teríamos uma operação de venda que teria sido realizada aqui nessa vela aqui que tá vermelha, tá? Então, para caso de limite do preço, nunca podemos ter o rompimento da segunda linha do canal de referência. Se tiver o rompimento da segunda linha do canal de referência, não tem operação, rapaziada. Espera a conexão, vai ser melhor para vocês, tá? Isso daqui também é uma filtragem dentro do gatilho. O gatilho, ele tem um filtro. Esse gatilho, ele tem um filtro. Nos outros gatilhos, a gente não tem problema caso o preço passe da marcação. O único problema que fica no momento que a gente tem o rompimento de uma marcação vai ser caso o preço gere muita liquidez. Vou fazer uma suposição aqui para vocês.
Vamos supor que essa vela aqui, essas duas velas aqui, elas fizeram conexão com o lote de venda lá atrás, tá? Só que daí, quando eu tive uma rejeição aqui, ó, a vela foi muito lá em cima e depois terminou lá embaixo. Vocês estão vendo quanta liquidez que foi gerada lá para cima? Isso daqui fica perigoso quando acontece, tá? É melhor, ou então a gente vai ter que aguardar o preço fazer uma correção bem bacana para a gente estar pegando uma operação de venda aqui, tá? Não pegaríamos de abertura, ficaria inviável de pegar de abertura, tá? Mas enfim, vamos lá. Ô, professor. Pode falar, meu querido. Bom, boa noite. Viu? Só uma pergunta para tirar minha dúvida entre a diferença do limite do preço tipo 1 e tipo 2. O limite do preço tipo 1 é quando ela rompe e dá continuidade, é isso? Em um lote, seja ele de compra ou de venda. Igual aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente teve o rompimento desse lote de venda? Sim. Essa vela aqui não deu continuidade. Então aqui não é um limite do preço. Mas, se ela fosse verde também, aqui a gente teria um limite do preço tipo 1. Tá. E como seria o do tipo 2? O tipo 2 é quando a gente tem um padrão de continuidade. A gente precisa ter preço aberto na parte de cima da... Preço aberto na parte de baixo da primeira vela e preço aberto na parte de cima da primeira vela. Então, Vitor, isso daqui é limite do preço tipo 2? Isso daqui também é limite do preço tipo 2? É. Todas essas velas aqui, ó, contando que tem duas da mesma coloração e a gente tem pavio aqui e pavio aqui, a gente tem um limite do preço tipo 2, tá? Sempre. Se a gente tiver pavio na parte de baixo da primeira vela e pavio na parte de baixo, na parte de cima, perdão, da segunda vela, a gente vai ter um limite do preço tipo 2. Mas aí, no caso, só quando ela for da mesma cor. Da mesma cor, igual aqui, ó. Essas duas aqui é limite do preço tipo 2. Essas duas aqui é limite do preço tipo 2. Essas duas aqui, a gente não tem limitação do preço. Compreendeu? Compreendo. Fechou, querido. Então vamos lá, pessoal. Nada. Vamos as confluências que a gente tinha aqui para estar fazendo uma análise de compra nessa próxima vela que fosse nascer aqui, tá? Olha só tudo que a gente vai agregar em uma operação de compra depois dessa rejeição aqui que ocorreu nessas defesas, tá? A gente tem o lote de compra, o rompimento, a conexão, a gente tem a dupla posição, a gente tem primeiro registro e a gente tem uma nova, eu vou colocar como NP, tá? Uma nova posição que também é um limite do, vou colocar LMT, limite do preço tipo 2, tá? E outra coisa que eu não coloquei aqui, a gente está dentro de uma VF, que é uma vela de força. Vou colocar vela de força aqui para ninguém se confundir. Então vamos lá, aqui a gente tem o nosso lote de compra, nessa vela ocorreu o rompimento do lote. Lembrando, para ter um rompimento de um lote, precisa romper o corpo e o pavio do lote que foi rompido, tá? Beleza. Aqui a gente tem a nossa nova posição, que também é um limite do preço tipo 2, tá? Não seria um limite do preço caso eu tivesse feito esse desenho aqui, ó, desse candle rompendo a parte de baixo aqui, ó, da segunda marcação, lembra? Tem um fone? Desculpa, você que tá falando comigo. Aqui a gente tem o nosso primeiro registro. Essa daqui é uma vela de força. Por que que ela é uma vela de força? Alguém? Porque ela conectou. Não é por conta que ela fez a conexão. É pelo rompimento. Ela rompeu e conectou. É porque ela rompeu esse lotezinho aí, vizinho. Muito obrigado. Não é o lote verde que ela rompeu o lote de ela rompeu o lote de venda. Lote de compra rompe lote de venda. E lote de venda rompe lote de compra, tá?
Mano, mas nessa estrutura que você fez aí ela não tá conectada com a venda? Por causa que a Vera Verde rompeu o comando. Depois voltou. Ah, é verdade, é verdade. Eu vou ter que arrumar esse desenho aqui, é verdade. Muito bem, cara. A velhinha verde tem que ficar abaixo, né? Abaixo Ela tem que ficar abaixo da vela vermelha aqui, porque eu tinha feito comando. Na verdade, eu ia tirar esse comando daqui, mas eu esqueci de tirar. Mas independente de ser um comando, aqui era um lote, tá? Então sim, ela fez um rompimento aqui. Então eu vou desenhar um pavio aqui nela. Pra ela não ter realizado esse rompimento, tá? Muito obrigado, querido. Tá correto. Vamos lá. Essa daqui, então, ela é uma vela de força, tá? Por quê? Porque ela rompeu esse lote aqui de venda. Aqui houve, então, nessa mesma vela de força, ela que fez a conexão com o lote de compra. Aqui a gente tinha uma dupla posição fazendo uma olha só, quanta coisa. A gente tem o nosso lote de compra, o rompimento, a conexão. A gente está dentro de uma vela de força da compra. A gente tem liquidez aberta. A gente tem uma dupla posição rejeitando numa nova posição, que também é um limite do preço tipo 2, e rejeitando no primeiro registro. Cara, se uma hora vocês verem um cenário desse daqui, pode colocar a banca toda. Mentira. Nunca coloquem a banca toda de vocês numa operação, cara. Pode falar, querida. Professor, essa última vela da dupla posição, esse pavio embaixo, se ela romper aquele corpo do limite tipo 2, esse limite tipo 2, ele para de existir, né? É isso? Exatamente. Caso ela tivesse terminado assim, ó, o mínimo aí que fosse, tá? Não é. Aí a gente já pode excluir isso daqui, ó. Ah, entendi. Só é uma nova posição. Nova posição. Ela vai ser apenas uma nova posição. Mas não deixaria de ser uma entrada mais do que perfeita aqui, independente de ser apenas uma rejeição na nova posição e num primeiro registro, tá? Literalmente, mais do que perfeita, tá? Por quê? A dupla posição, ela me indica uma perca da força da venda. A gente está dentro de uma vela de força da compra. Tudo que a gente tem dentro de uma vela de força, a gente tem força compradora. A gente tem toda uma absorção dessa força da compra jogada aqui na frente, enquanto o preço estiver trabalhando dentro dela. Se ele romper e depois retornar, essa força compradora já não é mais válida, tá? Mas enquanto não houver o rompimento até mesmo do pavio, a gente está trabalhando com força compradora em qualquer análise que seja feita aqui na frente, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre isso daqui? A dúvida maior que eu tinha era sobre esse negócio do limite tipo 1, tipo 2. Eu sempre fiquei perdida nisso aí. Então, olha só, pessoal. A gente tem aqui o quê? A gente teria uma operação de venda nessa vela aqui, tá? Aqui nós entraríamos vendidos 1-0. O preço rompeu fazendo a conexão. Se tivesse o preço aberto aqui, igual está desenhado agora, teríamos uma compra, tá? 2-0. E caso houvesse essa dupla posição aqui novamente, tá? Pode ver, essa vela aqui, ela não rejeitou em nenhum canal de referência. Não faríamos nada, aguardaríamos. Essa daqui foi lá, buscou os canais de referência novamente, tá? E retornou, terminando até mesmo dentro do lote e fazendo uma dupla posição, tá? Mais uma operação de compra para ser realizada aqui nesse movimento. Então, só aqui a gente já batia a meta do dia, tá? Tem vezes que o gráfico ele vai entregar isso daqui, tá? Teve um aluno aí, cara, foi o Daniel, putz, cara, agora me esqueci o nome dele certinho. Denilson, uma coisa assim. Ele mandou um print, cara,
onde eu tinha desenhado exatamente dessa forma aqui para eles, tá? Exatamente, cara, exatamente. Tinha 4 velas aqui embaixo, ou 3 velas aqui embaixo, tinha o primeiro registro, o preço retornou para dentro do lote com uma vela de força, houve a rejeição e houve a reversão aqui, ó. Exatamente dessa forma, eu achei muito bacana, cara. Dei risada quando ele mandou. Então aqui seria uma, aqui seria 2, e aqui seria a nossa terceira operação no mesmo movimento. Só num movimento desse a gente bate uma meta, cara. Pode falar. No caso dessa dupla posição aí, eu só devo considerar que ela vai reverter se caso ela fizer uma rejeição lá, né? Caso ela faça uma rejeição em qualquer um desses pontos, cara. Às vezes ela poderia ter feito isso daqui, ó. Aqui a gente tem a nova posição, né? Mas ela nem chegou lá na nova posição. Posso comprar do mesmo jeito, Vitor? Rejeitou só aqui no canal de referência do primeiro registro. Posso pegar essa compra? Com certeza, irmão. Muito forte, tá? Muito forte. Tu tá tendo dupla posição, tu tá dentro da vela de força da compra, tu tá conectado com o lote de compra, tá? Tens uma operação ridiculamente forte aqui para estar sendo realizada de compra nesse cenário. Ele rejeitou também o limite tipo 1? Pode se dizer assim também? Não. Esse limite do preço tipo 1, ele só vai ser rejeitado na parte de baixo, tá? Ele não vai ser rejeitado na parte de cima. A gente não pode dizer que ele fez a rejeição aqui no limite do preço tipo 1. Ele só vai ter rejeitado nesse candle aqui, ó. Depois que ele rompeu, já nem mais é limite do preço, tá? Ele é limite do preço, enquanto o preço ele está sendo limitado na parte de baixo do movimento. Depois que ele passa para a parte de cima e faz a conexão, isso daqui deixa de ser um limite, tá? Ele não está mais limitando o preço. A partir do momento, é por isso que eu digo para vocês, se o preço ele tivesse passado aqui, ó, por qualquer instante ele tivesse passado aqui, ó, já não era mais limite do preço. Então, quando a vela de força vai lá para fazer a conexão, com certeza daí mesmo que não é mais limite do preço. Tá? Se tivesse assim, já não era mais um limite do preço tipo 1 aqui. Só de ter passado com pavio, qualquer coisinha, tá, pessoal? Qualquer coisinha, assim, ó. Se tivesse passado assim, não era. Se tivesse passado assim, não era. Ela pode travar na simetria, mas o corpo tem que sempre terminar abaixo, tá? Nenhum tipo de operação, nenhum tipo de defesa pode ter o corpo passando assim, ó. Não tá rejeitando, pessoal. Não tá. Não é rejeição isso daqui. Para ter rejeição, a gente precisa de pavio. Para ter rejeição, o corpo não pode terminar dentro do canal de referência, igual terminou aqui dentro desse canal de referência da nova posição. Eu sei que tá cheio de risco aqui, mas dá para compreender pela forma que eu tô falando. Sempre que terminar com o corpo dentro de algum canal de referência, não é mais rejeição ao canal de referência, tá? A rejeição, ela sempre vai ocorrer nos canais de referência quando deixar pavio, tá? E não terminar com o corpo dentro. Nova posição, taxa dividida, primeiro registro, tudo isso, caso caso o corpo termine dentro do canal de referência, a gente não tem operação, tá? Aí invalidaria, igual você fala, né? Invalidou. Rompeu 3, né? No caso, Victor, no caso se ali fosse um fechamento de preço, naquela última vela, fosse um fechamento de preço, né? A vela que deu uma dupla posição lá, digamos que ela fosse um fechamento de preço, ficaria arriscado pegar uma compra? Digamos, ela bateu lá, né? Rejeitou ali, só que rejeitou como fechamento de preço, ela não teve pavio. Sim, não tem problema, tá? Vamos supor aqui, né? Vamos supor aqui que a gente tem um primeiro registro. Opa! Vamos supor aqui que a gente tem um primeiro registro, tá? A gente está conectado com um lote de venda. Aqui a gente tem o nosso canal de referência do primeiro registro. Opa! O fechamento de preço vai ser válido
caso a gente tenha rejeição no primeiro ponto. Opa! No primeiro ponto, tá? Porque se essa simetria for lá em cima, ó, não é rejeição. Já não é mais rejeição. Se desconsidera, tá? Desconsidera. Assim não vai ser certo. Assim tá certo. Tá? Isso acontece para todos os outros canais de referência. Pode falar. Por exemplo, essa primeira vela aí, se você subir ela só um pouquinho, ela considera uma rejeição? Também ou não? Ó, a rejeição a gente vai considerar sempre assim, ó, pessoal. A gente tem aqui o nosso primeiro registro. Ou nova posição, tanto faz. Canal de referência. Vou mostrar todos os exemplos para vocês aqui, ó. Esse exemplo tá correto? Esse exemplo tá correto? Esse exemplo aqui tá perigoso. Esse exemplo tá incorreto. Esse exemplo aqui tá correto. E qualquer coisa que seja isso daqui, obviamente, tá incorreto, né, rapaziada? A rejeição tem que ser sempre com uma vela da mesma cor, né, Vitor? Sempre com uma vela da mesma cor. Sempre com uma vela da mesma cor. Mesmo, menos quando se tratar de limite do preço, tá? Limite do preço tipo 2, a gente consegue utilizar em outros momentos. Esse terceiro exemplo tá perigoso porque é uma vela de comando? Exatamente. Tava esperando alguém perguntar. Exatamente. A gente tem esse exemplo correto, deixou rejeição, passou do canal de referência, não tem problema. Só que tem uma coisa, gerou muita liquidez, rapaziada. Aguarda um pouquinho para pegar nessa, tá? Esse exemplo aqui pode pegar de abertura. Esse exemplo aqui, cara, é preferível... Opa. Pode deixar branco, não importa. É preferível, ó, ignorar, tá? Esse daqui tu não pega nem a pau. Esse daqui tu pode pegar. Opa. Nesse daqui tu pode pegar. E nesse daqui, obviamente, né, rapaziada, não tá rejeitando no canal de referência. Não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode mesmo, tá? Todos os exemplos de conexão e de rejeição, de conexão não, né? Mas de rejeição estão aqui. Esses 3 estão corretos. Esses 3 é bom vocês não fazerem nada, senão vocês vão tomar loja e depois não briga comigo. E mesmo nesses exemplos aqui, vocês podem tomar loja, tá? Pode acontecer, rapaziada. Pode acontecer. O mercado, ele vai, às vezes, ele não vai respeitar a análise, pô. Vocês podem, às vezes... Vocês podem fazer aquela análise mais do que perfeita, que eu passo pra vocês. Essa daqui não tem erro. Eu falo, não tem erro, mano. Se eu tomar loja dessa daqui, eu vou ficar brabo. Eu tomo loja e fico brabo. Porque, porra, a análise tava mais do que linda. Vitor. Pode falar, querida. Esse comando aí que o rapaz falou que fica perigoso. Isso. No caso, eu esperaria outra rejeição, né? Para confirmar. Entendeu? Exato. Daí, nesse caso, tu espera ele ser rompido, na verdade, cara. Porque mesmo que dê uma dupla posição aqui, ainda vai ficar perigoso. Porque ele vai estar bloqueando a liquidez da venda. Tá? Mesmo que fosse... Tá. Eu ainda pensei na dupla posição também. Só que, assim, deixou no pavio. Entendeu? Não. Só se essa dupla posição ultrapassando a parte de baixo. Isso. Tá, daí tudo bem. Aí não tem problema. O comando foi quebrado. O comando foi quebrado. Se esse pavio aqui tivesse assim, ó. Só que claro que não nesse exemplo. Ainda tem que terminar abaixo do canal de referência, tá? Quando acontece isso daqui, o comando ele é quebrado, tá? O comando ele é quebrado. Ele já não está mais bloqueando a liquidez. Porque foi gerada a liquidez abaixo dele.
Então, esse comando está quebrado. Ele não está mais bloqueando a liquidez de venda. Bora lá, então. Vamos pegar umazinha, gurizada. Vamos pegar umazinha, pelo menos. Ó, aqui a gente teve rejeição no limite do preço tipo 2, cara. Eu tô conectado com a compra, tá? Mas mesmo assim, ainda me surge aqui uma possibilidade. Não é a melhor opção. Seria melhor se tivesse rompido lá embaixo, dado continuidade para me pegar. Mas não deixa de limitar o preço. Ele tá limitando o preço, tá? Ele tende ainda a fazer essa reversão do movimento. Só que sempre que for assim, ó, pô, tô tendo um limite do preço tipo 1, eu tô conectado com a compra, eu espero ele chegar no melhor ponto de entrada. O melhor ponto de entrada, ele era aqui no corpo, tá? Mas como ele chegou lá bem perto, eu já fiz a minha venda acreditando na reversão do movimento. Operação top, ó, gente. Operação top, simples. Nem pensei para estar realizando isso daqui. Por que é limite do preço tipo 1? Olha lá. Canal de referência, joga lá na frente. Porque rompeu e continuou, né? Exatamente, eu acabei de explicar isso para vocês. Ela rompe e continua. Limitação do preço. Tá vendo como ela terminou rejeitando? Eu acho que ela ainda tem pavio, tá? Ela tem pavio, tenho quase certeza que tem pavio. Tem pavio. Tem pavio. O pavio bateu no canal de referência, pessoal, já tá válido. A única coisa que não podia estar acontecendo aqui era isso aqui, ó. É os exemplos que eu passei para vocês, basicamente, tá? Porque os exemplos de limite do preço são diferentes, tá? A gente pode ter esse daqui como correto, com pavio na parte de baixo. A gente pode ter esse daqui como correto. A gente pode ter esse daqui como correto, ó. Nada pode passar daqui, tá? Não pode ter passado e depois voltado assim. Vitor, não pode, pessoal. Ele quebrou a limitação do preço. Ele vai continuar sendo limitado enquanto estiver segurando no canal de referência. No primeiro momento que ela passar do canal de referência, já não está mais limitando. Entendeu? E outra, aqui eu acho que tinha dado uma compra. Calma aí, rapidinho. Não tinha dado não. Porque essa vela aqui também, ó, rapaziada, rapidinho, tá? Aqui era uma nova posição. E aqui a gente tinha primeiro registro. Por que era uma nova posição? Vela de força, nova posição. Por quê? Porque rompeu esse lote de compra. Então rompeu o lote de compra, essa daqui é uma vela de força, essa daqui é uma nova posição. Se essa vela aqui eu tivesse visto que ela tinha rejeitado acima, eu ainda ia ter outra compra. Então vocês estão vendo que loucura, cara? Eu tinha uma venda aqui e uma compra aqui nessa vela, caso tivesse rejeitado no canal de referência. Pode falar, querido, me desculpa. Ô Vitor, se infinitos toques eu posso pegar? Ou, tipo, tem um limite? Cara, basicamente, mas acima de 3 começa a ficar perigoso, tá? Tá, ok. Até 3 reversões tu trabalha. Se chegar numa quarta, aí deixa quieto, cara. Deixa quieto que pode ser que o movimento ali ele não aguente mais, tá? A defesa não consiga mais aguentar. Ok, e tem que ter sempre uma nova posição depois da vela de força, né? Tem que sempre dar continuidade. Se tu estiver falando sobre o limite do preço, tem que ter sempre um movimento de continuidade, tá? Pô, aqui tinha uma operaçãozinha de venda, ó, domínio total da venda, dupla posição, vendemos. Olha lá o estouro que deu no preço. Maravilhoso. Essa daqui eu ensino para vocês todos os dias aí, hein? A gente pega lá na live, a gente pega bastante operação assim. Dupla posição, domínio da venda, operação muito forte de venda. Olha o tamanho dessa rasgada que deu no preço, né? E rasgo, né? Tá louco. Ó, aqui a gente está conectado com a venda. Em caso de rejeição, a gente vai estar dentro de uma vela de força, porque foi ela responsável por romper esse lote aqui de compra, tá? Em caso de rejeição aqui, ou aqui nesse primeiro registro, a gente teria uma ótima operação, porque aqui é uma taxa dividida e aqui é um primeiro registro. Ó, e ela dando continuidade aqui, essa vela aqui se torna também um limite do preço. Tá? Pelo jeito não vai ter rejeição em nada. Vamos aguardar, é capaz de rejeitar. Essa taxa dividida, ela tá aqui em cima, não tá aqui embaixo, tá, rapaziada? Se liga na leitura do gap, muito importante, cara. Se deixar uma rejeição aqui, ó, quase.
Essa rejeição ia ser muito bacana porque a gente ainda ia ter pressão vendedora. Tá? Olha o pavio da vela verde sendo maior do que o pavio da vela vermelha. Para onde que o gráfico está apontando aqui nesse fundo? Olha lá, para baixo, pressão vendedora. Se tivesse uma rejeição aqui na taxa dividida e nesse primeiro registro, operação muito forte de venda. Rejeitou no primeiro registro o vendedor. Mas não é do meu interesse estar pegando rejeições no primeiro registro da venda, tá? E sim no primeiro registro da compra. Vamos ver, pode ser que ainda dê uma oportunidade aqui. O preço sobe mais um pouco, deixa uma dupla posição dentro de uma vela de força, rejeitando na taxa dividida. Vai ser uma operação fortíssima. Ou não dá nenhuma das duas possibilidades, mas dá pra gente uma operação de compra em caso de conexão com a compra aqui, deixando o pavio na parte de cima também. Então é tudo uma questão de paciência. Ele vai mostrar pra gente o que pode ser feito. A gente só deve aguardar. Ó, eu tenho uma operação de compra aqui. Peguei, não foi no melhor ponto de entrada? Não foi. O melhor ponto de entrada ele é aqui. Peguei uma de abertura. Em caso de retorno do preço ali, eu vou estar trabalhando mais duas oportunidades, tá? Mas eu acredito já na continuidade do movimento. Tá bem bacana aqui para ele vir buscar esse alvo de preço aqui em cima. Então, rapaziada, essa daqui vai ser a minha última entrada. Era mais para mim tirar dúvidas e acabei dando um aulão aí para vocês. Tá? Independente de win ou de loss aqui, eu vou estar finalizando. Pode falar, querida. Olha, esse tipo de live assim que seria top também, entendeu? Né, mas é porque isso daqui é um conteúdo que eu passo na mentoria, que é pro pessoal. Eu ia falar agora, aula de mentoria. Aula de mentoria, pessoal. Ô, Vitor, vai que cola, né? Vai ter isso daqui no YouTube pra vocês aí, cara, poderem estudar. Ficou bem completona aqui a aula. Vai ficar gravado esse conteúdo? Já tá, deixa eu ver se o Biel gravou. O Biel gravou, de certeza. Ele não é bobo nem nada, não dava uma porrada nele. Um conteúdo desse não ficar gravado seria um absurdo. Gravou, o Gabriel tá aí, pô. Gabriel aí, bom demais, bom demais. Peguei um win aqui também. Aí, muito coisa linda. Top, muito top. Parabéns mesmo, Vitor. Não, muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço a presença de vocês. Eu nem sabia que a gente tava com quase 30 pessoas aqui. Pode falar, querida. Aproveitando a deixa, vai demorar muito para abrir a outra mentoria? A outra mentoria só mês que vem agora. A gente tem bastante aula para fazer ainda com o pessoal. A gente ainda tá nas aulas de nova posição e de vela de força. E, assim, todo o conteúdo eu passo três aulas pro pessoal, né? É uma técnica, uma prática e uma só de correção, para que não haja erros lá na frente, pro pessoal tá conseguindo pegar do conteúdo do jeito mais mastigado impossível, cara. É que essa não deu para mim entrar, não, mas a próxima que você abrir, eu vou estar dentro. Tamo junto, Andréia. Perfeito. Coisa linda, então, pessoal. Pode falar, Wesley. Se o Biel não põe pra gravar essa live aqui, nós volta. Era demissão. Era demissão, pai. Absurdo, eu que dei a ideia da live, quase perdi o dia. Quem viu o grupo da mentoria lá viu. É verdade, vou defender o Gabriel aí, mano. Pode crer. Fala aí, Gabriel. Essa é minha história, fala aí. Ai. Ô, Vitor, é que você já tá encerrando aí, mas eu tava com uma dúvida na taxa dividida. Quando é rompida e volta, é conexão também? Claro, porque a taxa dividida, ela divide lote. Então, sempre que a gente tiver a taxa dividida, a gente vai ter uma divisão de lote. Caso o preço ele não rejeite nela, ele vai estar conectando com a compra ou com a venda, tá? Muito bem observado. E é bem isso daí mesmo. Ah, sim, beleza, então. Obrigadão, hein? De nada, querido. Boa noite pra vocês, pessoal. Tudo bem, vai curtir, família.